Chamo-se Lauren Escobar, estudo Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, aqui capítulo 8, seguindo. Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro, como perante o seu tosqueador. Ele não abriu a boca na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique quem que se refere o profeta. Fala-se de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles o caminho fora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou para o mar. Ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar em Azoto, e passando além do evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algumas que eram do caminho, assim homens como mulheres, que o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e saindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu nem bebeu. A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então
Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como de uma escama que tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Saulo prega em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrado aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram pela muralha. Saulo, em Jerusalém e em Tarso, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com Elisnita, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-o até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também os santos que habitavam a Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida, de Sorona, os quais converteram-se ao Senhor. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome de que traduzido para dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naquele dia que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de lavarem, puseram-na no cenáculo, como Lida para perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e confiou com eles. Tendo chegado, conduzido para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestido que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando
os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O centurião Cornélio morava em Cesareia. Um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazia mais esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixado nele os olhos, é possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? É o anjo, lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja referência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e o soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quádruplo, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, poderei jamais comer coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz falou: Ao Deus purificou, não consideres comum? Sucedeu isto por 3 vezes. Logo aquele dia o objeto foi recolhido ao céu. Os enviados de Cornélio chegam a Jope, enquanto Pedro estava perplexo sobre a qual seria o significado da visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Salomão, pararam junto à porta e, clamando e chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, e por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão,